Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Maiara, professora de matemática, e a gente vai continuar com as resoluções dos exercícios. Espero que todo mundo tenha resolvido os exercícios propostos para essa aula, hein? Agora a gente vai fazer a correção, então pega a caneta, vê aí se você acertou, se errou. Se você errou, não tem problema, só apaga e coloca a resposta correta, tá bom? Então vamos lá, o primeiro exercício que a gente tinha era para marcar um X na unidade de medida que você usaria para pesar cada um dos produtos ou dos objetos que estavam aqui, certo? Então vamos lá, um frango, o que será que eu vou usar? Será que a gente vai usar a tonelada, a quilograma, grama? Qual deles será que é o mais adequado para a gente pesar um frango? Bom, tonelada é sempre muito grande, algo muito pesado. Um frango é tão pesado assim? Não, né? E grama? Bom, grama é para coisas mais leves, então também não. O que a gente usa aqui para pesar um frango é o quilograma. Então marca um X aqui na tabela, certo? Um sabonete. Um sabonete já é mais leve, né? Será que ele tem mais ou menos que 1 quilo? Se ele tiver mais que 1 quilo, a gente pode usar o quilograma. E se ele tiver menos, bom, aí a gente pode usar a grama, certo? Então, um sabonete, ele é menor, ele é mais leve do que 1 quilo, certo? Então, a gente vai usar o quê? A grama, faz um X aqui. Um saco de batatas. Bom, saco de batata já fica mais pesado, depende também do tamanho do saco, né? Mas vamos lá no mercado, a gente encheu aquela sacolinha lá do mercado, um saquinho do mercado de batata. Aquilo ali, será que ele vai pesar mais que 1 quilo? Com certeza, né? Se a gente tem ali, por exemplo, umas 5 batatas, isso já dá 1 quilo. Então, se eu tiver ali umas 10 batatas, por exemplo, já vai dar pelo menos uns 2 quilos. Então, aqui é muito mais fácil a gente marcar quilograma. A gente vai usar quilograma para marcar, para pesar o saco de batatas. A carga de um caminhão. Ixi, agora sim, é algo bem pesado, né? Então aqui a gente vai usar o que quando é algo muito pesado? O tonelada, certo? Vai ficar mais fácil a gente pesar essa carga do caminhão com tonelada. E uma bala? Uma bala é leve, né? Essa fica fácil. A gente vai usar o que? A grama, certo? Bem tranquilo, né? Então corrige lá, se errou, apaga e faz o certo, tá bom? Exercício 2. Utilizando as unidades de medida de cada grandeza, era para a gente preencher as lacunas nas frases. Então, ó, a letra A. Hoje eu fui à farmácia e decidi me pesar. Ao subir na balança, olha aqui, ó. Balança é o quê? Instrumento de qual grandeza? De massa, certo? Qual instrumento eu tenho? A balança para massa. E aí, quais são as unidades de medida que eu tenho lá para massa? Grama, quilograma, miligrama. Será que a gente, quando a gente sobe lá na balança, deu 56? 56 o quê? Quilogramas, né, pessoal? Então, aqui, esse espacinho, a gente vai colocar quilogramas. Será que eu preciso escrever por extenso? Quilograma? Não, a gente tem um símbolo para a gente poder escrever o quilograma. Que símbolo é esse? O KG. A gente faz lá o K maiúsculo e o G minúsculo, certo? Então, a gente pode usar o quilograma. E aí, forma abreviada KG. Meu amigo que mora na Alemanha disse que o inverno por lá está muito rigoroso. Disse também que ontem mesmo a temperatura mínima no dia foi de -4, o que a gente usa aqui, graus Celsius. Como que a gente faz graus Celsius mesmo? A gente já viu lá na última aula, mas para quem não lembra, faz a bolinha do grau e o C do lado, certo? Isso significa graus Celsius. Ontem fomos ao cinema, eu e minha irmã. O filme atrasou 15... 15 o quê? Eu tô falando aqui atraso. A gente tá falando de qual grandeza será? Se eu me atraso, eu vou medir isso como? Vou medir isso com o tempo, certo? Mas será que é 15 minutos? 15 horas? 15 dias? 15 segundos?
Vamos continuar lendo. O filme atrasou 15 para começar, mas não ficamos chateadas, pois deu o tempo exato de comprarmos a pipoca. Tempo exato de comprar a pipoca. Será que foi segundo? Em 15 segundos elas compraram a pipoca? 15 horas elas demoraram para comprar a pipoca? Não, né? Então aqui a unidade que a gente vai usar é o minuto, certo? Então o filme atrasou 15 minutinhos ali para começar. Mas não preciso também escrever minutos. A gente pode usar a abreviação, certo? Ontem fomos ao cinema. Opa, essa já foi. Letra D. Semana passada minha avó pediu para que eu fosse na papelaria comprar um de barbante, para ela fazer alguns enfeites de Páscoa. E aí, galera? Um o quê? Um rolo? Pode ser. 1 centímetro? Será que 1 centímetro pequenininho assim para fazer o enfeite? 1 quilômetro? Não, né? Seria muito barbante. Então aqui provavelmente é o quê? O que fica melhor, mais se encaixa? 1 metro, certo? Que também não precisamos escrever metro. A gente pode usar a letra M. Então aqui a letra A, a letra B, C e D, certo? São essas as respostas do exercício 2. Beleza? Tranquilo até aqui? E no exercício 3 era para registrar o nome do objeto representado ao lado e escrever qual das grandezas a gente podia medir através dele. Então aqui o primeiro objeto, a gente tem uma balança e a gente pode medir o quê? A massa. Segundo aqui, a gente tem o quê? Qual objeto? É um termômetro. O que a gente mede com o termômetro? A temperatura. Aqui a gente tem o quê? Muito conhecido. O relógio. A gente mede o quê com o relógio? O tempo. Aqui a gente tem uma trena. O que a gente vai medir com a trena? As distâncias, os tamanhos. Então, é o comprimento, grandeza de comprimento. O que será que é esse? Esse daqui é o que eu falei lá na última aula de exercício, o copo graduado, ó, as marquinhas aqui. O que a gente mede com ele? A capacidade. E por último temos uma régua, que também é um instrumento de medida do comprimento. Beleza? Anotou aí? Então vamos recapitular. Balança, massa, o termômetro, tempo, relógio, o termômetro, desculpa, temperatura, o relógio, tempo, a trena, comprimento, copo graduado, capacidade e a régua, comprimento. Beleza? Então vamos agora a alguns exercícios que a gente vai fazer juntos aqui. Através da receita ao lado, preencha a tabela de acordo com os números encontrados na receita. Então tem uma receita ali de suco de milho. Alguém aí gosta de suco de milho? Eu adoro suco de milho. Então vamos lá. 2 quilos de milho verde. Opa, olha aqui, ó. 2 quilos. Uma informação que a gente tem. 1 litro de leite desnatado. Então aqui, 1 litro. 3. O que significa isso daqui? Metade, né? Então 3 xícaras inteiras e metade de uma xícara de chá de água e 3 colheres de sopa de açúcar. Então vamos lá. A gente vai colocar, eu vou falando aqui e vocês vão preenchendo aí a tabelinha de vocês, tá? Então, o primeiro número que a gente tem aqui, 2 quilogramas. Então, aqui a gente pode pôr 2 quilogramas. Qual é a grandeza que está envolvida em 2 quilogramas? Massa, certo? Então, a gente usa na grandeza massa. Qual que é a unidade de medida que está ali? O quilograma, certo? E o instrumento? A balança. E aí ele tem uma outra pergunta aqui, ó. Esse instrumento, essa unidade de medida, é convencional ou não é convencional? Aí a gente precisa lembrar do nosso sistema internacional de medida. Algumas medidas são
universais, como o metro, o quilo, o litro, e algumas não. O quilograma é uma medida universal? Ela é convencional? Sim. Então, a gente preenche aqui com sim. Então, como que ficou? 2 quilogramas aqui, grandeza de massa. A unidade que a gente usou foi o quilograma. O instrumento, a balança. E ele é um instrumento, é uma unidade de medida convencional? Sim, coloca o sim aqui. Beleza? Próximo que a gente tem 1 litro de leite desnatado. Então, aqui, 1 litro, segundo aqui, na segunda linha. 1 litro. Qual é a grandeza que está envolvida? Capacidade. Qual é a unidade que ele usou? O litro. O instrumento, um copo graduado, provavelmente. E convencional. É convencional o litro? Sim. Então, vamos colocar aqui com sim. 3 xícaras e meia. 3 xícaras e meia. Vamos colocar aqui. De água. Quando eu falo de líquido, será que eu estou falando de massa ou de capacidade? Estou falando de capacidade quando eu falo de líquido, certo? Então, aqui, a grandeza vai ser capacidade. A unidade usada aqui foi o quê? Xícara, certo? E instrumento? Foi uma xícara. Esse instrumento, ele é convencional? Não, né? Por que não é convencional? Porque eu posso usar uma xícara e você usar outra? E aí a gente vai ter a mesma receita? Não, as nossas receitas vão ser diferentes. Por isso, ele é não convencional. E por último, 3 colheres de sopa. Então, o número é 3. 3 colheres de sopa de açúcar. Estou falando de qual unidade? De massa, certo? E aqui, de qual grandeza? Desculpa, de massa. A unidade foi colher. Instrumento, colher. Isso é um instrumento? É uma unidade convencional? Também não, né? Então, o que eu teria que usar nesses dois aqui? Nesse, litro, mililitro. E aqui, gramas, quilogramas, certo? Mas eu usei instrumentos não convencionais. Exercício 2. Para fazer a receita, a mesma receita aqui, ó, de antes. A Ana possui apenas o copo graduado. Ixi, ela não tem xícara. Então, ela não consegue aqui, ó, 3 xícaras e meia. E agora? Mas o exercício fala aqui, ó, sabendo que a xícara usada é de 300 ml, escreva a receita do suco utilizando a unidade de capacidade ml. Bom, quem não está em ml, e eu posso escrever em ml? O litro. Então, aqui, 1 litro, que eu vou escrever que 1 litro é igual a 1000 ml. E 3 xícaras e meia de água. Bom, 3 xícaras, cada uma tem 300, 600, 900. Mais metade de 300 é quanto? 150. Então, 900 mais 150. Então, 1000 ml de leite e 1050 ml de água. São essas duas informações que a gente precisa reescrever, beleza? Então, vou deixar com vocês aí para colocar a receita inteira reescrita, ok? Agora, atividades para as próximas aulas, para a nossa próxima aula. Então, aqui na caixa d'água da minha casa cabem 500 litros de água. Então, veja a quantidade que ele gastou para cada um dos serviços e aí tem algumas perguntinhas aqui. Quanto que ele gastou para fazer todos os serviços? E ele ainda pretende encher um tanque com uma capacidade de 25 litros. Será que ainda vai sobrar água? Quanto? Então, veja aí, não esquece. 1 litro vai ser igual a 1000 ml. Essa informação que a gente vai usar.
Exercício 2. Fiz 8 litros de suco de laranja e pretendo engarrafar para levar aos meus colegas à escola. Nas minhas garrafinhas cabem meio litro. Quantas garrafinhas poderei levar? Lá, com vocês. Numa latinha de refrigerante cabem 350 mililitros. O que é mililitros? ml. Eu comprei 3 latinhas e quero encher uma jarra que cabe 1 litro. Vai sobrar ou faltar refrigerante? Quanto? E o último exercício, Gilda comprou copos descartáveis de 200 mililitros para servir refrigerantes em sua festa de aniversário. Quantos copos ela encherá com 1 litro de refrigerante? Então agora é com vocês, pessoal. Espero vocês na próxima aula com os exercícios resolvidos, ok? Obrigada, tchau, tchau!